Deus, soberano e eterno Pai, nós te agradecemos por estar na tua casa esta manhã. Isso é prova que o Senhor tem nos sustentado, tem nos amado, tem nos mantido no caminho. E como ouvíamos hoje, que Maria escolheu a melhor parte. E a melhor parte para nós é estar na tua casa nesse primeiro dia da semana. Teríamos outras coisas para fazer se fôssemos olhar. Muitos afazeres. Poderíamos ficar em casa descansando. Poderia fazer uma visita a um amigo que há tempo não vimos. Mas a melhor coisa é vir na tua casa para ouvir a tua palavra e ser alimentado, Senhor. Obrigado por essa porção que nos coube, Senhor. Agora venha e fale aos nossos corações por meio da tua palavra. Não me deixa, Senhor, ir além e não me deixe ficar aquém, mas falar aquilo que, se o Senhor estivesse em um corpo físico aqui na terra, o Senhor falaria. Ó Deus, e que cada vida aqui seja ajudado, e aqueles que estão acompanhando também pela internet, que sejam beneficiados, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos e agradecemos a Ti. Receba o nosso louvor. Receba a nossa adoração, receba a glória e a honra, Senhor, pois Tu és o único digno, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Bom dia, irmãos. Deus continue abençoando, Deus abençoe os irmãos da internet, também Pastor Febrônio, Manildo, e todos os irmãos, irmão Vanderlei, por certo, estão ali, na Bahia, né? Que Deus abençoe a todos. Aproveitando que estamos em pé, vamos ler a Bíblia em Isaías capítulo 6, do verso 1 até o verso 5. Isaías 6, bem conhecida essa escritura, diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Senhor Deus, muito obrigado por nós ter acesso à Tua palavra. Podemos ler este livro, mas só o Senhor pode interpretar, só o Senhor pode vivificar a palavra em nosso coração. E nós queremos que o Senhor faça isso a nosso favor, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos?
quero falar nessa manhã, com a ajuda do nosso Deus, sobre o poder da influência. O poder da influência. E vamos deixar o profeta falar. E eu estava vendo a palavra influência, quer dizer, é a ação que alguém ou algo tem sobre outra coisa. Ou seja, o poder, o controle ou a autoridade. Então, a palavra influência é a ação que alguém ou algo tem sobre outra coisa. E, às vezes, de uma maneira impercebível, nós não percebemos que a nossa vida em si é uma forte influência para outras pessoas. É uma grande influência. E na mensagem influência, o profeta ele diz assim: eu desejo tomar um assunto disso nesta manhã, chamado influência. Vocês sabem, ainda que nós não desejamos crer nisto, porém, tudo que nós fazemos, nós estamos influenciando alguém mais. Tudo que nós fazemos, nós estamos influenciando alguém mais. Ainda que nós não creia ou não queira crer, mas tudo, porque nossa vida, ela está sendo observada por alguém. Eu quero ler aqui, para uma pequena base, a mensagem pondo-nos ao lado de Jesus. O profeta diz: agora, gostaria de tomar um assunto aqui, pondo-nos ao lado de Jesus. Os fariseus e líderes de seu dia sempre tentaram diminuí-lo diante do povo. Os fariseus faziam uso de suas influências, de suas posições, para tentar diminuir Jesus diante do povo. Porque nós podemos fazer uso da posição que ocupamos para influenciar outras pessoas a aderir à nossa ideia, à nossa linha de pensamento. Nós podemos fazer uso. Nós vemos hoje no governo ele fazendo uso da posição que ocupa para influenciar outros a tomarem partido com ele. O poder da influência. Então ele diz aqui, o profeta diz assim: esta foi apenas uma maneira que o diabo tinha para trabalhar. Todos os fariseus e ensinadores de seu dia constantemente tentaram diminuir a Jesus. Tudo que podiam lançar nele. Então nós vemos, irmãos, que quando alguém tenta diminuir outro, isso é obra de fariseu. Esse não é o espírito cristão, porque o espírito cristão, ele tem o seu irmão em um maior estima. Ele prefere, ao invés de ser preferido. Então o profeta diz assim: eles fizeram tudo que podiam lançar nele, e eles o fizeram. Eles o observaram constantemente para descobrirem onde poderiam encontrar uma falta. E eles nunca falaram de suas boas obras.
Eles estavam sempre encontrando algo para que pudessem diminuí-lo e dizerem: veja você, olha aqui, se ele fosse um homem de Deus, ele não faria isto desta maneira, ou se ele fosse um homem de Deus, ele não faria aquilo daquela maneira. Eles estavam tentando lançar uma sombra sobre ele para fazerem com que o povo descresse nele, ou descresse dele. Esta é a obra do diabo, e aquele velho esquema nunca cessou. Continua ainda nos dias em que estamos vivendo. Haverá muitas vezes em que um ministro cometerá enganos, e se ele entra numa vizinhança, um irmão precioso que está tentando fazer o que é correto e dirigir o povo corretamente, tudo que o diabo puder para apontar o incrédulo ou para os assim chamados cristãos daquela vizinhança, para lançar sobre aquele homem, ele o fará. Você sabe, a verdadeira maneira cristã é esconder tudo que você pode de um irmão. Não contar as suas coisas ruins, apenas contar suas boas ações. Apenas fale das coisas boas que você sabe a respeito dele. Se há alguma coisa ruim, deixe isso de um lado. De qualquer modo, aquele pobre sujeito já tem o suficiente contra si. Não tente apanhar uma estaca para afundar mais o homem para dentro do buraco. A atitude cristã é apanhá-lo e tirá-lo do buraco. Nunca tente afundá-lo mais, ele já está no fundo. Tente levantá-lo, mas muitos de nós hoje, muitas pessoas hoje, eu posso dizer, tentam fazer isto. Se eles pudessem simplesmente conseguir outra coisa para poderem dizer que realmente fosse ruim, eles pudessem encontrar mais coisas para dizer, para denegrir, para fazer com que a reputação daquele homem caia por terra, muitos farão, mas isso não é atitude cristã. O profeta diz: agora, por exemplo, se um de vocês, irmãos, cometesse um erro e fizesse algo errado, uma vez que você está sujeito a fazer isto, eu também estou, cada um de nós, mas enquanto seguirmos, vamos nos lembrar que somos irmãos, nós somos irmãos, e se tivermos qualquer luta, vamos lutar um com o outro, quer dizer, não vamos lutar um contra o outro, vamos lutar um a favor do outro. Juntem isto, tragam isto diante de nossos irmãos e resolvam isto. Agora, eles o faziam na família Brana. Se um dos pequenos fizessem algo, eles iam contar aquilo ao Bill, porque eu era o maior, e eu tinha que me colocar ali e ver qual estava certo e errado. Bem, minha decisão era que se eles, qual estava certo e errado, se eles ainda assim não criam nisso, então eles saíam escondidos de mim e brigavam. Mas eles permaneciam sendo irmãos. Vê você? Eles brigavam no quintal, um contra o outro, e brigavam no jardim, um pelo outro. No fundo da casa, os irmãos do irmão Brana brigavam um contra o outro, mesmo sendo irmãos. Mas quando alguém vinha para bater num dos Branas, todos se uniam e brigavam contra aquele. Ele diz assim: então esta é a maneira que era isto. Continuamos sendo irmãos. Bem, esta é a maneira que nós temos que fazer isto. Se você tem algo contra alguém, seu irmão, não conte para os outros sobre aquilo, se é errado. Chegue para ele e fale. E então, se ele for discutir contigo,
então leve alguém com você. Então trate disso da maneira que a Bíblia diz. Porém, Jesus, eles simplesmente tentaram encontrar cada pequena sombra que podiam encontrar para tentar diminuí-lo diante do povo. E isto é o que o diabo deseja. Eles desejam ferir sua influência diante do povo. Ou desejavam. Esta é a maneira que você deseja observar cuidadosamente o que você faz. Aí é onde estamos. Essa é a maneira que você deseja observar cuidadosamente o que você faz. Andar como um verdadeiro homem de Deus. Falar como um homem de Deus. Agir como um homem de Deus. Viver como um homem de Deus. Porque o diabo, seu adversário, tentará, como um leão que ruge, devorar o que ele puder. Quer dizer, nós temos que ter um cuidado também, porque tudo que nós fazemos, estamos trazendo influência sobre alguém. E é onde temos que cuidar a nossa maneira de viver. Porque elas podem ser uma influência na vida de outros. E a Bíblia diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Às vezes, não precisa nem pregar. Já aconteceu de pessoas, por terem uma vida tão cheia de Deus, ter um testemunho tão admirável, que aquilo influenciou outras pessoas a terem aquele mesmo tipo de vida. O poder, a força da influência. E nós, às vezes, não nos damos conta, mas para que você saiba quanta força tem a influência, olhe como as lojas investem em propagandas. Por que que eles investem tanto em propaganda? Porque há um poder naquela propaganda que influencia as pessoas a irem comprar. Em publicidade se investe. Você vê essas grandes empresas pagando milhões para essas pessoas famosas vestir uma certa marca de roupa. Às vezes ele mesmo nem usa, mas ele se apresenta com aquela marca e por fazer isso, quantos compram? Porque fulano usa. Não, ele só se apresentou, ele está ganhando para usar aquela roupa. Ele foi pago para fazer aquela propaganda, mas às vezes ele mesmo nem usa. Mas a loja sabe, o comerciante sabe que aquilo vai chamar a atenção dos consumidores, então eles investem em propaganda. E na verdade, quem não investe em propaganda, vai perdendo o mercado. A roupa influencia. Será que influencia? E como influencia? Basta surgir uma moda, e uma atriz famosa vestir certo tipo de roupa. Uma certa vez, irmão, eu mesmo e tantas outras pessoas, meu Deus, vestiam a roupa remendada. Rasgada, então, nem se fala. Mas surgiu uma moda aí que as calças é tudo rasgada. E você vê pessoas nas ruas com aquelas roupas. Por quê? Porque alguém que tem o poder da influência influenciou milhares e milhares de pessoas a agirem daquela maneira. Vê como há um poder na influência? Às vezes acha até feio um certo corte de cabelo. Mas basta um jogador de futebol famoso cortar daquele jeito, na outra semana um monte de jovem já está com aquele tipo de corte. Por quê? De uma maneira impercebível, mas eles foram influenciados. Eles foram influenciados.
Então a maneira como nós vivemos influencia. Influencia e como influencia. O tipo de livro que nós lemos influencia. Há um poder, o profeta chega a dizer que ele lia sobre o Tarzan. Ele leu tanto sobre o Tarzan que ele queria ser como o Tarzan. Posava na árvore para querer ser o Tarzan. Então aí é onde nós vemos, ele era criança. O tipo de coisa que os nossos filhos verem, aquilo influencia nas suas vidas. Aquilo influencia no comportamento, até mesmo a música. Eu ouvi uma história de um homem que ele saiu para matar, mas numa altura da estrada, ele sentiu um remorso e não estava tendo coragem de fazer aquilo. Mas diz que ele colocou uma música e era um rock pesado. E aquilo foi tocando e foi trazendo uma coragem e foi influenciando ele a executar aquele plano, e ele acabou cometendo o crime. Porque ele ouviu uma música, e aquela música incentivava ele a fazer aquilo que ele estava desejando fazer, mas estava incerto. Quantas vezes a música nos influencia a fazer algo? Ela nos influencia tanto para um lado quanto para o outro. E o profeta ele diz assim: eu prego muitas vezes em funerais, e eu nunca tento dizer muito a respeito da pessoa que tem passado adiante, porque não há necessidade. A pessoa, a vida que o homem tem, ou a mulher, seja quem possa ser, tem vivido, falará mais alto para a congregação do que qualquer coisa que eu poderia dizer a respeito deles. Eu nunca mudaria suas opiniões, suas vidas falaram o que eles eram. Não adianta em um funeral a pessoa dizer assim, não tinha homem melhor que esse. Se quem conheceu aquela pessoa que está agora no caixão, aquele corpo, sabia que não tinha nada do que aquele pregador está falando. Vamos dizer, aquele homem era um baita do mentiroso. E aí o pregador na hora ali, às vezes para tentar trazer um consolo, mas nós não podemos, para tentar consolar a família, falar coisas que na verdade não são. Por isso o profeta diz assim, a vida que este homem viveu, fala por si mesma. Fala mais alto para a congregação. Aí é onde ele nos diz aqui nessa mensagem, que nós devemos andar como um verdadeiro homem de Deus. Falar como um verdadeiro homem de Deus. E quando alguém falar alguma coisa contra você, e você vive esse tipo de vida, na presença de Deus, ninguém vai acreditar. A vida que John Wesley vivia, era uma vida tão exemplar, que enquanto ele pregava, sua esposa ficava na porta da igreja, dizendo que não crescem naquele homem, que o que ele estava falando não era verdade, mas a vida, a unção, a maneira como ele vivia, influenciava as pessoas. Então, o profeta diz assim, e então nós nunca sabemos exatamente o que estamos fazendo, qual a influência, e aquilo que nós estamos fazendo está causando sobre os outros. Por isso nós devemos ser cuidadosos,
Porque, principalmente o cristão, ele pode fazer tudo certinho. Quer ver como tem muita gente te observando? Tem muita gente me observando. Eles não propagam o teu bom testemunho. Mas você vive a vida inteira fazendo o que é certo, procurando viver uma vida cristã. Aí lá na altura da estrada, você se envolve, vamos dizer, em um acidente e dá um resbalão. A primeira coisa que as pessoas vão dizer, ó, viu fulano? E é crente. Mas antes não via tudo o que fez de bom? Via, mas não tinha gosto de falar. Eu estava ali no escritório antes, me veio uma mensagem, não propague derrotas. Não propague derrotas. Se tem que propagar, propague vitória acerca do seu irmão. Então, existe alguém nos observando. Conta-se de um pai que chegou bêbado em casa. E ele chegou trombalhando, e havia chovido, na frente da casa era chão, areia. E então ali, ele não viu que seu filho tinha ali visto chegar andando em zigue-zague. Ele entrou para dentro da casa, foi dormir. E aí no outro dia, aquele menino se levanta e sai lá fora e começa a andar igual o pai. Aí a mãe disse, o que é que tu está fazendo? Ele disse, eu estou tentando seguir os rastros de meu pai. Aquele pai talvez não percebeu que a maneira como ele estava vivendo estava trazendo uma influência muito forte sobre a vida do seu filho. Estava trazendo um exemplo deixando um exemplo muito ruim. E às vezes nós não percebemos que pense que o que levou aquelas crianças criticarem do profeta Eliseu, Mombrando disso foi porque eles ouviram os pais na hora do almoço, na hora ao redor da mesa, falando contra o profeta. Ah, mas estamos falando dentro de 4 paredes, mas vai ficar. Isso está trazendo uma influência. Então o profeta ele diz aqui, e aquilo que nós estamos fazendo está causando sobre os outros. A Bíblia disse, nós somos epístolas escritas, lidas de todos os homens. Isto é, sua vida se lê tão alto para o público, até que seu testemunho, se isto é contrário à sua vida, é sem nenhum efeito. Isto é o que está dentro de você, que aquelas pessoas leem. Isto é o que está dentro de você, que aquelas pessoas leem. Não tanto o que você diz, porém o que você é. Está vendo? Você pode estabelecer algo sobre alguém e dizer, isto é aquilo, e assim por diante. Porém, sua vida sendo diferente do que eles dizem, o testemunho de sua vida é mais alto do que o testemunho de algo que alguém pudesse dizer sobre você. Testemunho da sua vida. Sim, desta forma, somente mantenha aquilo na mente, que nós estamos trazendo influência todos os dias, e a vida que você vive prova o que está no seu interior. Você não pode mudar aquilo, isto reflete. Cada pessoa reflete por fora o que ele é por dentro.
cada pessoa reflete por fora o que ele é por dentro. E se nós tomamos o testemunho de sermos cristãos, eu penso que isso é uma das mais solenes coisas que um homem ou uma mulher, moço ou moça, poderia fazer. Quando ele toma o nome de Jesus Cristo, porque ele vai ser um representante de Cristo, você deveria vigiar cada movimento que você faz, porque alguém está lhe vigiando. E isto reflete o que Deus tem feito por você, dentro de você. Então, o cristianismo, às vezes nós podemos falar algo, mas se as pessoas verem nós agindo diferente daquilo que nós professamos, ninguém vai acreditar. Por isso, o verdadeiro evangelho é o evangelho vivido. Não só conhecer a doutrina, mas o profeta diz: conhecê-lo é vida. Conhecer a Cristo, ter a pessoa de Cristo vivendo em nosso coração, isso vai refletir, isso vai influenciar. Porque, assim como eu disse antes, o que nós lemos nos influencia. Muitos querem ser como fulano, porque leram sobre fulano, assistiram a respeito de fulano, e o fulano se tornou uma forte influência na vida daquela pessoa. Quer ver uma coisa? Às vezes você nem acha um artigo bonito, mas um chega e diz assim: você viu que coisa linda aquilo? Que carro bonito! Mas você, por você mesmo, você não achou bonito. Mas aí alguém chega e diz: você viu que carro bonito? Aí você começa a olhar. Aí outro chega e diz: mas você viu que carro mais bonito? E aí você começa a olhar os detalhes. Aí outro chega e diz: mas que carrão, olha esse carro. Dali um pouco você passa a crer que aquele carro realmente é bonito. Mas isso não partiu de você, você foi influenciado por outros. Porque quando você avistou aquele artigo, você não achou bonito. Mas porque um foi dizendo, outro foi dizendo, aquilo causou influência. E você simplesmente começa a dizer: mas sabe que é bonito mesmo? Mas por que está dizendo que é bonito? Porque outros disseram, não porque você crê na verdade que é bonita. Não porque crê que é bonito. Então há um poder de influência muito forte. O diabo influenciou a terça parte dos anjos. A pregação pode influenciar. A posição que nós ocupamos pode influenciar. Nós podemos fazer uso da nossa posição para influenciar pessoas a tomar partido com nós. Como nós vemos agora. Muitos ali daqueles deputados iam votar para que se desse continuação no processo de investigação contra o presidente. Mas todo dia havia reunião. Reunião aqui, reunião ali. E o presidente conversa com um, e seus assessores conversam com o outro. E seus aliados se reúnem para convencer. E o que levou muitos, o que influenciou, o que levou muitos a se colocarem ao lado do presidente, vamos dizer assim, e votarem contra, ou votarem a favor do presidente, para que não dessem continuidade, foi o quê? O dinheiro.
foram pagos. E o dinheiro pode influenciar muita gente a tomar até mesmo o caminho errado. O dinheiro pode levar as pessoas a tomarem partidos. E o profeta, ele diz aqui, na mensagem, a influência de um homem sobre o outro. Por quem nós devemos ser influenciados? E às vezes, irmãos, o que nos influencia precisa morrer, para que nós veja algo maior e melhor. Porque se o que nos está influenciando impede de nós ter uma experiência com Deus, este algo que está nos influenciando precisa morrer. Porque Isaías, sendo um profeta, para ele poder ver aquela visão do Rei dos Reis, a sua influência precisou morrer, porque a influência de Isaías era Uzias. Omrana diz que Uzias se tornou uma forte influência na vida de Isaías. Por quê? Porque eles eram amigos. O profeta diz, ele convidou Isaías para morar com ele. E a posição de Uzias, e porque Uzias era bem sucedido, isso influenciava Isaías. Porque Deus abençoou, porque Deus fez com que Uzias vencesse os inimigos. E a fama de Uzias, a fama pode influenciar outros. Porque um homem é famoso, através da sua fama, ele pode influenciar pessoas para serem seus seguidores. É o que o irmão Reinaldo falou sobre os grandes teólogos. Pode-se usar, irmãos, da inteligência, pode-se usar da capacidade que Deus deu para influenciar, pode-se usar do dom para influenciar as pessoas, pode-se usar do nome para influenciar e fazer com que pessoas tomem posição, não pela verdade, mas por causa de uma influência de uma grande pessoa. Mas o que diz o profeta quando ele pregou a mensagem, olhe sempre para Jesus. Ele deve ser a nossa influência. Ele deve ser o nosso exemplo. E o grande problema é esse, que muitos, como nós vemos aqui, o profeta ele diz, eles desejam ferir sua influência. Se você está influenciando algumas pessoas as coisas corretas, muitos desejam ferir essa influência, denegrir essa influência, abafar esta influência, como tentaram fazer com Jesus. Quando você está jogando bola, sendo que é tempo de futebol americano, a coisa que nós desejamos fazer é que todos não tentem tirar a bola do homem que está com ela. É tentar guardar este homem, essa é a atitude cristã. Se o irmão está sendo bem sucedido, sendo abençoado, o que eu devo fazer? Qual é a atitude cristã? Eu devo protegê-lo. Eu não tenho que ter um espírito errado para tentar tirar a bola dele e ficar comigo. O profeta diz, protegê-lo, deixá-lo chegar ao fim. Nós estamos tentando fazer um gol, está vendo?
Porém, poderia você imaginar um rei tão destreinado, visto que, para encontrar um homem, seu próprio, com a bola correndo até o gol, e então, ao invés de tentar vencer o inimigo dele, o time adversário, para deixar seu próprio homem que está com a bola partir com ela, cada homem tentando tirar a bola de sua mão, ora, está se fadado a perder. Está se fadado a perder. E hoje, nós temos a mesma coisa. Quando nós vemos Deus surgir em cena e vai abençoar uma certa coisa, vamos manter todos os inimigos longe dele. Vamos usar nossas influências como jogadores de defesa. Porque nós podemos usar nossa influência para atacar. Mas o profeta está dizendo aqui, vamos usar, se um homem está sendo abençoado, bem-sucedido, está com a bola, vamos dizer, está fazendo gol no diabo, nós como irmãos, vamos fazer o papel de jogadores de defesa, vamos se colocar ao lado desse homem e dizer, nós estamos contigo. Olhe, porque não há, vamos fazer o papel, vamos usar nossas influências como jogadores de defesa, não corredores, jogadores de defesa que protegem o corredor, que o deixam levar a bola até o fim, porque não há oposição, tudo o que se tem a fazer é simplesmente continuar correndo, e nós deveríamos ser jogadores de defesa. Eu falo para o mundo inteiro, vocês sabem, para os homens de negócio do Evangelho completo, em volta do mundo, organizando sedes locais. E há não muito tempo atrás, quando eu creio, foi em Kingston, na Jamaica, quando tinha um Castro e todos eles ali nesta reunião, ou tínhamos ido até o seu local, esta é a maneira que foi, e as pessoas célebres de todas as partes das ilhas estavam ali, e aqueles homens de negócios estavam tentando pregar o Evangelho. Ele está fora do seu lugar. Nós, pregadores, temos dificuldade o suficiente para manter isso em nível. E eles usam toda a influenciazinha que possam encontrar e toda a técnicazinha desta maneira e daquela maneira e mantém isso tão confuso que não se sabe o que fazer. Usam da sua influência e de suas técnicas e de suas capacidades para causar confusão. Porque os homens de negócio não são pregadores. E aí aonde estamos, a Bíblia diz assim, os que desejam ser mestre terão mais duro juízo. Não é os que são mestres, porque o que é mestre pega uma coisa complicada e faz simples. Mas o que deseja ser mestre pega uma coisa simples e complica tudo. Ninguém entende. Mas por quê? Porque eles estão jogando fora do lugar. Mas às vezes acontece isso, irmãos. Parece que estou saindo fora do tema, mas não estou. Sabe por que acontece isso? Eu sei que eu não sou mestre, mas eu começo a olhar para um mestre e quero ser como ele. Sou influenciado por ele, e daqui um pouco eu quero agir como ele, e eu confundo tudo, porque eu não sou ele. Eu não fui chamado para isso. Eu sou eu. Eu nunca vou fazer o que o pastor Febroni faz, e nem desejo fazer, porque se eu desejar fazer, eu vou me arrebentar, não tem nem estrutura. Cada um tem que ser e que se conformar com aquilo que Deus fez. E Deus vai te abençoar muito mais, diz o irmão Brana, se você permanecer como Ele te fez. Não tentar ser ator. Mas por que muitos querem ser ator? Porque foram influenciados por atores. Se não existisse atores, ninguém desejaria ser ator.
Mas muitos desejam, porque assistem muitos atores, e é bonito. Quem tem o dom, quem tem a chamada, quem tem a vocação para ser um ator, ele desempenha um papel com naturalidade. Mas quem não é, irmão, já entra trupicando nos cabos, já entra caindo, já entra tropeçando, porque não está no seu lugar. Foi o que aconteceu com Uzias. Ele era uma forte influência como rei, e era bem sucedido, mas ele não se conformou. E o grande problema da humanidade é não se conformar. E o irmão Branham, ele chega a dizer aqui nessa mensagem, não existiria, ele diz assim, muitas vezes uma igreja, uma pequena igreja, pode estar tentando um reavivamento. Alguém sai aqui e dirige um encontro de oração. E então, ele tem uma ideia diferente do que verdadeiramente a Bíblia diz. Porém, de qualquer modo, ele crê desta maneira. Olhe bem, eu vou ler novamente. Muitas vezes, uma igreja, uma pequena igreja, pode estar tentando um reavivamento. Alguém sai aqui e dirige um encontro de oração. E então, ele tem uma ideia diferente do que a verdadeira Bíblia diz. Porém, de qualquer modo, ele crê desta maneira. Ele começa uma influência e afasta outros disto. Ele começa a influenciar outros para crerem daquela maneira que ele está crendo. Teve uma ideia diferente, é o que o profeta diz. Mesmo contrário do que diz a Bíblia. E mesmo assim ele segue crendo. E então ele passa a influenciar outros a crerem daquela maneira. A ideia surgiu dos outros ou surgiu de um? Mas o poder da influência influencia muitos. Muitos seguidores. E aí o profeta diz, a coisa a se fazer é proteger esta mensagem. Que mensagem? Esta. Ele diz, a coisa a se fazer é proteger esta mensagem da maneira que ela está indo. Amém. Permanecer exatamente com ela e derrubar tudo para longe dela, se é que vamos cruzar a linha de gol. Então, aí ele diz assim, e eu disse, irmãos, há algo errado. Vocês, companheiros, são homens de negócio. Em primeiro lugar, vocês não entendem a aproximação. Mas o que eles estavam fazendo, irmã Isabel? Sabe o que é? Fazendo uso da posição deles como homens de negócio para influenciar, para tentar ocupar uma posição da qual eles não foram chamados. Mas como eles tinham influência como homem de negócio, porque aquele que vive no anonimato, a influência dele é pequena, mas aqueles que vivem nos palcos, a influência dele é maior. Aquele que vive na mídia, a influência dele é muito maior. E se sua fama correu, ainda é maior. Ainda é maior. Vamos indo um pouquinho mais aqui. Vocês não entendem a aproximação para o ministério, porque o ministério é um dom chamado de Deus. Deus tem colocado na igreja, primeiro apóstolos, profetas, mestres, evangelistas e pastores. Deus estabeleceu-os ali para o aperfeiçoamento da igreja. Os homens de negócio deveriam testificar.
Só testificar, usar da sua influência para testificar a outros homens de negócio. Aí ele diz assim: mulheres, donas de casa, não importa se você é empregada na casa de alguém, testifique, faça tudo o que você puder para o reino, porém jamais injete as suas próprias ideias, apenas diga o que a mensagem diz e continue adiante. Só faça isso. Só diga o que a mensagem diz e continue adiante, está vendo? E então talvez você tenha alguma influência. Não tente pregar agora, até que Deus, você sabe, lhe chame. Apenas permaneça exatamente com isso, seu testemunho, porque se você não permanecer, você sairá na categoria errada, e então você atrapalhará tudo. Isso mesmo, isso absolutamente não agrada a Deus. Isso prova aqui. Então, nós vemos que tudo pode. Às vezes a pessoa pensa que no caso de um casamento, existe influência no casamento. Mombrana diz na mensagem A Invasão dos Estados Unidos, ele diz assim: deixe um bom homem se casar com uma mulherzinha que não vale 1 centavo. Não demorará muito, ele não valerá 1 centavo também. Por quê? Porque ela influenciou ele. Ou ele traz ela para o seu lado, ou ela arrasta ele para o lado dela. E ele diz, da mesma forma, uma boa mulher, se ela se casa com um homem que não vale 1 centavo, não demorará muito, ela não valerá nem 1 centavo. Aí ele dá o exemplo de Acabe, que se casou com Jezabel, e Jezabel arrastou para dentro de Israel a idolatria. Acabe era influenciado por aquela mulher. Ele chega a dizer, Acabe era a cabeça, mas Jezabel era o pescoço. Ela virava para o lado que ela queria, e influenciava Acabe. Acabe, na verdade, não queria. Ele teria desistido de possuir a vinha de Nabote. Mas a Jezabel viu ele abatido e disse, quem é que reina? Quem é que reina aí? E aí, através da influência dela, Nabote foi exterminado. O profeta diz aqui, nessa mesma mensagem, influência, ele diz assim, este jovem rapaz, Uzias, de quem nós estamos falando nesta manhã, ele era o herói de Isaías. Isaías, o jovem profeta, nos dias de Uzias, estava observando este jovem companheiro, porque Uzias era um grande homem, ele veio de uma boa descendência, seu pai e mãe, ambos eram crentes estritamente firmes em Deus, e eles tinham criado seu menino para servir e honrar a Deus. Uma das grandes carências de nosso dia hoje, na América e no resto do mundo, são pais pios para afirmarem uma influência sobre seus filhos. Os pais deste dia têm se afastado dos princípios da Escritura. Eles desejam mais da moda do mundo, e as igrejas fizeram a mesma coisa. Ao fazer aquilo, nós deixamos isto frouxo e trazemos o mundo para dentro da igreja. E essa é a razão que nós temos este grande dia. Se eu digo isto respeitosamente aqui perante estes jovens, a razão que nós temos tantos marginais e assim por diante, assim como eles chamam isto, pessoas de mau caráter, muito disso é devido à vida no lar, pela qual eles foram influenciados nos seus primeiros dias. Eu permaneço um crente naquilo, crio uma criança no caminho que ela deve andar, e quando ela atingir a idade da responsabilidade, ela não se apartará disso. Agora, Uzias havia sido um menino que havia sido criado com os pais, numa tal posição até que isso o influenciou. Olhe, um de nossos grandes americanos, de quem eu poderia pensar,
foi Abraham Lincoln. Ele certamente foi merecedor de todo o crédito que lhe é dado. E mais, ele teve um mau começo, nasceu num lar pobre e não tinha condições de poder ter uma educação escolar. Escrevia nas areias. Quando há interesse, a pessoa faz qualquer coisa. Abraham Lincoln escrevia nas areias, não tinha condição. Então, a pobreza não é desculpa. A pessoa pode ser pobre e ser uma pessoa muito honesta. A pessoa pode ser pobre e ser uma pessoa de uma grande reputação no futuro, como foi Abraham Lincoln. Mas o que influenciou nessa mensagem, o profeta diz, ele disse que ele chegou à presidência porque ele teve uma verdadeira mãe que lhe influenciou. O que fazia a mãe de John Wesley, Mombrana diz, ela teve 17 filhos, mas ela dedicava 2 horas por dia para a oração. E ele disse, desses 17 filhos, saiu o maior pregador da Inglaterra e o grande compositor, John Wesley e Carlos Wesley. Mas porque a mãe dedicava 2 horas por dia de oração, e aquilo influenciou na vida de seus filhos. A leitura influencia. Quanto mais nós lemos acerca de Deus, mais nós queremos ser como Deus. Quanto mais nós achegamos a Deus, mais nós desejamos se achegar. Você começa a ler aqueles livros sobrenatural, e você se familiariza tanto com ele, que você deseja entrar no sobrenatural. Porque a leitura influencia. Olha o que diz, nós entendemos que os únicos 2 livros que ele sempre possuiu em sua vida, até que ele tinha por volta de 21 anos de idade, foram a Bíblia e o Progresso do Peregrino, ou isto talvez tenha sido o Livro dos Mártires, por Fox. Foi um daqueles livros, porém vocês veem o que aquele homem leu, isto influenciou sua vida. O que aquele homem leu, isso influenciou a sua vida. O que nós vemos, isso influencia a nossa vida. O que nós lemos, isso influencia a nossa vida. Com quem nós andamos, ou nós se tornamos uma influência para eles, ou seremos influenciados. Por isso, a Bíblia diz assim que é bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Porque aqueles conselhos podem influenciar. Quantas pessoas, quando estão com problemas no lar, ao invés de se aconselhar com pessoas da mesma fé, ao invés de procurar o ministério para receber conselho, vão se aconselhar com pessoas ímpias. E muitas dessas ímpias dizem para aquela irmã, separe desse homem. Outros dizem, deixa essa mulher, está sobrando aí. Conselhos errados. E aquilo se torna uma forte influência. E ele começa a alimentar aquela ideia, aquele pensamento. E daqui um pouco resulta em separação. Porque se aconselhou com a pessoa errada. Se associou com a pessoa errada. O profeta diz, minha velha mãe costumava dizer, se você deita com um cachorro que tem pulga, automaticamente você vai pegar pulga. Ele diz, me diga que tipo de música você ouve, quais tipos de livro você lê, eu vou dizer que tipo de espírito você tem. Porque na verdade, irmãos, nós se alimentamos daquilo que nós gostamos. Vamos terminar. Como eu disse, às vezes, a nossa influência precisa morrer para que nós consiga ter uma experiência sobrenatural.
Por que a Bíblia diz que só no ano, diz assim, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor? Porque enquanto Uzias vivia, os olhos de Isaías estavam nele. Enquanto a sua influência não morre, os teus olhos estarão nela. Mas o dia que ela morrer, e eu quero dizer, Isaías não sabia, mesmo sendo um profeta, que tinha um rei maior que Uzias. Mas quando Uzias morreu, ele pôde ver algo que ele jamais tinha visto. E o profeta, ele diz assim, citando o que Oral Robertson disse, creio que foi, ele diz assim, o Billy Graham, ele diz assim, se você quer receber algo de Deus que você nunca teve, faça algo para Deus que você nunca fez. Às vezes nós queremos a bênção de Deus, mas não queremos pagar o preço por ela. Muito se você falar, como disse o irmão hoje ali, se você perguntar se eles creem, eles vão dizer que creem. Muito se você perguntar, você quer ir para o céu, eles vão dizer que querem. Mas querem se submeter à palavra? Que prepara? Não. Então, eu quero terminar lendo aqui o que diz o profeta. Porque eles fizeram isto, falando acerca de Jesus, por que eles queriam ferir a influência do Senhor? Eles tinham inveja dele. Esta foi a razão pela qual eles tentaram diminuí-lo. Eles tinham inveja do seu ministério. E esta é a razão pela qual eles tentaram diminuí-lo. Mas ele tinha o ministério de Deus. Eles sabiam disto. Porém, isto era contrário aos seus credos. Então, eles tentavam diminuí-lo. Faziam tudo o que ele, cada manchinha que podiam encontrar para tirá-lo do caminho, eles queriam que ele parasse. Eles queriam que o povo o denunciasse. Eles queriam dizer, agora, esse sujeito não é nada. Veja aqui, agora ali está ele fez isto. E você sabe que isso não é certo. Nós fomos ensinados em toda a nossa vida que devemos crer nos anciãos. E aqui está ele. Parou bem ali e gritou com aquele ancião. Ele discordou com a tradição dos pais. Nós temos que crer na tradição dos nossos pais. Isso nos foi ensinado através de cada rabino por todos esses anos. E aqui vem este homem e discorda com eles. Vem? Ora, um homem como este não está apto para ser um pregador. Eles estavam tentando diminuí-lo. Mas tudo aquilo, para os que criam nele e o amavam e tinham visto seus escriturísticos sinais e maravilhas, não foi empecilho para eles. Não, Senhor, aqueles que criam nele. Aqueles que o amavam estavam ao seu lado. Eles não viam o que os outros lhes apontavam. Oh, se pudéssemos ser assim, se pudéssemos apenas não ver, se alguém chegasse aqui e dissesse, sabe de uma coisa? Eles dizem que você é um pentecostal, não através de denominação. Bem, você é um daqueles tipos que batizam no nome de Jesus. Sim, isto é correto. Bem, deixe-me lhes dizer algo. Eu conheci um homem, certa vez, que foi batizado assim, e ele fez isto e aquilo outro. Olha o que diz o crítico. Mas veja, aquilo não tem nada a ver com isto. É um demônio tentando lançar uma sombra em você. Eles estão sempre tentando te apontar algum velho navio que naufragou no litoral. Porém, não te apontam aqueles que completou a viagem em segurança. Isso é certo, isso é correto. Eles estão sempre tentando lançar uma isca ali fora e dizem, este é o exemplo. Aqui está o que fez este. Oh, eu sei de um determinado pregador, que era um pregador da santidade, e ele fez isto, aquilo e aquilo outro. Mas eles não apontam outros que não eram da santidade e que também fizeram aquilo. Vê você? Eles não apontam as grandes coisas que Deus fez. Como alguém diria, oh, este homem foi muito longe.
ele foi muito longe, ele talvez tenha feito aquilo, ele se autodestruiu, ele foi muito longe, ele se tornou um fanático, ele talvez tenha feito aquilo, mas enquanto eles estão apontando a quantos, um que foi muito longe, e esses milhões que foram suficientemente longe, eles falham em ver isto. Vem o que eu quero dizer? Então, às vezes, se usa da influência para denegrir a imagem daqueles que estão tentando fazer alguma coisa, aqueles que estão tentando alcançar mais uma alma. Pode-se usar, e há poder na influência. Mas o verdadeiro cristão usa dessa influência para abençoar, para bendizer, para tentar trazer, atrair mais alguém para dentro do aprisco. Que Deus abençoe, irmão. Às vezes, aquele pai, aquela mãe não percebe que ela é uma forte influência dentro da casa. Como a história daquela que eu vi, diz que quando você quer matar um formigueiro, você não precisa pôr o veneno na toca, basta pôr no carreiro. E uma delas se encarrega de pegar aquele veneninho, por não saber que aquilo vai lhe matar e matar o resto do formigueiro, e arrasta aquele veneno para dentro da toca. Ela morre e morre todas as demais formigas. E às vezes, por não ter aquele discernimento, não se dá conta que aquele tipo de comportamento está arrastando toda a família para uma desgraça, para a destruição. Não sabe que se assentar diante daquele programa imoral vai influenciar suas filhas a quererem ser como aquelas atrizes que, como diz o profeta, são verdadeiras prostitutas legais. E vai influenciar, e vai influenciar. O meio ambiente em que vivemos influencia, diz o Mombrana. Você vê, uma certa vez entrevistaram um garotinho ali no Rio e perguntaram: o que você quer quando você crescer? E ele diz: eu quero um APT. Eu quero uma pistola automática. Quer dizer, para ser como o traficante tal, porque aquele traficante era uma influência na vida daquela criança. Agora, se eles podem ser uma influência errada, nós podemos ser uma influência certa. Eu também já vi muitos filhos dizer: quando eu crescer eu quero ser um pregador. Porque ele está sendo influenciado por aquele pai que ama falar do amor de Deus. Há um poder de influência. Vamos nos colocar em pé. Vamos deixar esses pedidos para orar à tarde. E à tarde você venha, traga um visitante, convide alguém. E eu creio que Deus vai nos dar um abençoado culto. Eu tenho orado por isso. Eu quero ser abençoado hoje à tarde. E eu creio que vocês também desejam ser abençoados. Vamos orar pelo pregador dessa tarde. Quantos se comprometem a orar? Você não precisa se ajoelhar para orar por alguém. Você está andando e está intercedendo, pensamento. E eu creio que Deus tem algo grande para nos dar. Vamos vir confiante. Eu quero voltar melhor para minha casa. Querido Pai Celestial, eu lhe agradeço, Senhor, por estar na tua casa esta manhã, poder falar da tua palavra. E naquilo que eu não consegui, talvez com dificuldade de expressão, o Senhor pode esclarecer no coração. Conhece o nosso espírito e conhece a intenção, que é ajudar, que é somar, que é contribuir. Mas, ó Deus, nós dependemos do Senhor. E o Senhor é quem pode fazer com que essa palavra seja vivificada no coração de cada um,
desses que ouviram e daqueles que ouvirão. Meu Pai, eu peço no nome de Jesus Cristo, que o Senhor abençoe a cada um, e assim nos conceda um abençoado dia. Seja conosco, Pai, nesse primeiro dia da semana. Dá-nos bons momentos juntos da nossa família. Nós possamos aproveitar este dia para desfrutar de um verdadeiro companheirismo. Eu oro, Senhor Deus, por aqueles que estão com dificuldades. Eu oro por aqueles que não puderam vir, talvez desejavam, mas não tiveram condição. Que o Senhor os ajude, Pai. Que o Senhor alcance força ao fraco, ânimo ao desanimado. E que cada um possa sair daqui preocupado em ser uma verdadeira influência na vida de outros, Pai. Que o pai deseja ser uma boa influência na vida de seus filhos. Que a mãe deseja ser uma boa influência. Nós, pregadores, desejamos ser uma boa influência verdadeira, Senhor. Atraindo almas para o Teu reino, Senhor. Trazendo para o Teu aprisco, mesmo sem palavras, que a nossa vida influencie. Em nome de Jesus Cristo, eu lhe agradeço por tudo e peço que o Senhor continue com cada um, Senhor, agora e sempre, para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém. Cumprimente seu irmão. Que Deus abençoe. Até às 6 horas da tarde.